Nesse vídeo eu vou contar a história de um anime chamado Demon Slayer. Cuidado com os spoilers! Tanjiro Kamado, um jovem com um olfato talentoso, deixa sua família em sua casa nas montanhas e parte para uma cidade próxima para vender carvão. Sua família tem lutado financeiramente desde a morte de seu pai, mas eles estão felizes mesmo assim. Quando Tanjiro chega ao povoado, eles o recebem e fazem pequenos trabalhos para ajudar os habitantes da cidade. Quando ele vendeu todo o carvão, a noite já havia caído. Ao voltar para casa, Saburo, um homem idoso que perdeu sua família, instrui severamente Tanjiro a passar a noite em sua casa. Ele avisa Tanjiro para nunca viajar à noite, já que há demônios devoradores de homens vagando pela terra. Quando Tanjiro volta para casa na manhã seguinte, ele sente o cheiro de sangue e descobre que sua família inteira foi massacrada. Ele descobre que sua irmã mais nova, Nezuko, ainda é calorosa ao toque e tenta levá-la à cidade para tratamento médico. Tanjiro escorrega e cai na neve de volta, mas quando tenta carregar Nezuko novamente, ela se transforma em um demônio e o ataca. Enquanto Tanjiro tenta se defender dela, um Demon Slayer, cujo nome é mais tarde revelado ser Gyu Tomioka, chega e tenta decapitar Nezuko, apenas para Tanjiro tirá-la do caminho. Ele implora com Gyu que Nezuko nunca faria mal a ninguém, e que havia um cheiro desconhecido em sua casa que pode ter sido o culpado. No entanto, Gyu descarta suas desculpas e explica que Nezuko se transformou em um demônio depois que suas feridas foram contaminadas com sangue de demônio, e que ela é um demônio faminto que comerá humanos. Tanjiro diz que vai curar Nezuko e implora para que sua vida seja poupada, mas isso enfurece Gyu, fazendo-o repreender Tanjiro por sua atitude fraca e resolução. Gyu esfaqueia Nezuko, o que faz com que Tanjiro entre em ação. Ele tenta o seu melhor para atacá-lo, mas acaba ficando inconsciente. Quando Nezuko vê Tanjiro caído inconsciente a seus pés, Nezuko escapa das garras de Gyu e corre para ele. Gyu olha em desespero enquanto ele acredita que ela vai comê-lo, mas fica chocado ao ver que ela está protegendo seu irmão dele. Nezuko ataca Gyu, mas ele questiona seu comportamento estranho e acaba deixando-a inconsciente em vez de matá-la. Tanjiro sonha com sua família se desculpando por deixá-lo, e sua mãe lhe confiando para cuidar de Nezuko. Quando Tanjiro acorda de seu sonho, Nezuko retorna para ele, e Gyu diz a ele para ver um homem chamado Sakonjiro Kodaki aos pés do Monte Sagiri. Ele instrui Tanjiro a dizer que foi ele quem os enviou, e o avisa para se certificar de que Nezuko nunca seja exposto ao sol antes de desaparecer. Os irmãos voltam para casa para enterrar o resto da família Kamado, e saem de mãos dadas para embarcar em sua jornada. Tanjiro compra uma cesta de palha, planejando carregar Nezuko nela para que eles possam seguir em direção ao Monte Sagiri durante o dia e mantê-la fora do sol. Eles encontram um templo, mas Tanjiro sente o cheiro de sangue e eles invadem para encontrar um demônio se alimentando de vários humanos. O demônio ataca Tanjiro enquanto Nezuko encara os corpos humanos, salivando. Nezuko se vira e chuta a cabeça do demônio. O corpo ataca Nezuko enquanto a cabeça ataca Tanjiro. Depois de desativar a cabeça, ele persegue Nezuko e derruba o corpo do demônio de um penhasco. O corpo do demônio morre quando cai. Um velho, Sakonjiro Kodaki, impede Tanjiro de apunhalar a cabeça cravada, pois isso não é suficiente para matá-lo, mas Tanjiro hesita em esmagá-la. Urokodaki percebe, mas acha que Tanjiro não vai funcionar, não importa o que Gyu pense. O sol nasce e o demônio é vaporizado. Urokodaki repreende Tanjiro por sua hesitação, afirmando que sua determinação é fraca. Ele avisa Tanjiro que deixar Nezuko matar um inocente é a pior coisa possível, e o testa para ver se ele está apto para ser um membro do corpo de caçadores de demônios. Depois de uma longa corrida, ele faz Tanjiro deixar Nezuko em uma cabana e escalar uma montanha. Ele diz a Tanjiro para descer antes do amanhecer. A montanha está cheia de armadilhas. Tanjiro usa seu olfato para encontrar as armadilhas, que ainda tem o cheiro de quem as colocou, deixando-o voltar a tempo. Urokodaki relembra a carta que recebeu de Gyu sobre os irmãos e o pedido de Gyu para treiná-los. Ele aceita Tanjiro como seu aluno. No ano seguinte, Tanjiro treina com Urokodaki, melhorando sua forma física e aprendendo a esgrima do estilo aquático. Nezuko caiu em um sono profundo que durou 6 meses, embora não pareça haver nada de errado com ela. Um dia, Urokodaki declara que ensinou a Tanjiro tudo o que pode e o leva a uma pedra. Ele diz a ele que se ele puder cortá-lo com sua espada, ele o deixará entrar na seleção final. Apenas aqueles que sobreviverem à seleção final podem se tornar membros oficiais do corpo de caçadores de demônios. Urokodaki vai embora, para nunca mais lhe dar uma lição. Tanjiro tenta por 6 meses, mas não consegue danificar a rocha, enquanto Nezuko continua dormindo. Quando ele começa a desistir, um jovem com uma máscara de raposa, Sabito, aparece e o ataca. Os dois lutam e Tanjiro está em grande desvantagem, apesar de ter uma espada de verdade e seu oponente de madeira. Sabito o repreende por esquecer as aulas antes de nocauteá-lo. Uma garota com
com máscara de raposa, Makomo, está com Tanjiro quando ele acorda e ajuda a aprimorar suas técnicas, como a respiração de concentração total, que aumenta a força física do portador. Ela diz a ele que ela e Sabito eram órfãos criados por Urokodaki. Sabito ocasionalmente retorna e luta com ele, mas Tanjiro perde todas as vezes. Após 6 meses disso, Sabito e Tanjiro lutam novamente e desta vez Sabito tem uma espada de verdade. A lâmina de Tanjiro finalmente atinge Sabito primeiro. Os irmãos adotados sorriem e desaparecem. Tanjiro percebe que sua espada, que ele pensou ter cortado a máscara de Sabito, havia na verdade cortado a pedra em 2. Urokodaki retorna. 2 anos após a transformação de Nezuko, Tanjiro parte para a seleção final, com o ainda adormecido Nezuko ficando com Urokodaki. Antes de partir, ele avisa Tanjiro que os demônios mais velhos que consumiram mais humanos desenvolvem novos poderes e lhe dá uma máscara de raposa com um feitiço para protegê-lo. Tanjiro diz a Urokodaki para dizer olá a Sabito e Makomo por ele, assustando Urokodaki, que se pergunta como ele sabe os nomes das crianças mortas. Ao chegar ao Monte Fujikazane, Tanjiro vê glicínias florescendo e vários outros adolescentes. O grupo é saudado por 2 garotas, que contam que muitos demônios estão presos na montanha, incapazes de sair porque as glicínias que eles odeiam florescem o ano todo na base. Deste ponto em diante não há glicínias e só passarão as que sobreviverem por 7 dias. Tanjiro é logo emboscado por 2 demônios famintos, mas usa a respiração da água. Quarta forma, ataque da maré para matar os 2 com uma espada de Nichiren, que Urokodaki deu a ele. Ele detecta um cheiro podre e vê outro candidato sendo perseguido por um demônio enorme. O candidato é pego, mas Tanjiro salva com a respiração da água. Segunda forma, roda da água. O demônio pergunta pelo ano a Tanjiro e fica furioso ao saber que está preso aqui há tanto tempo que já passou para outra era. Ele amaldiçoa Urokodaki por capturá-lo. O candidato não pode acreditar que o demônio é tão velho, pois deveria haver apenas jovens que mataram apenas 2 ou 3 aqui, mas este já comeu pelo menos 50 candidatos. O demônio afirma que Tanjiro será o 14º aluno de Urokodaki que comera, reconhecendo-o pelo estilo de máscara. O demônio se lembra de ter comido Sabito e Makomo e Tanjiro o ataca, enfurecido. Os fantasmas de Sabito e Makomo sentam-se na pedra cortada, se perguntando se Tanjiro pode derrotar seu assassino. O requerente Tanjiro salvou Fugas. Tanjiro mira no ponto fraco do demônio, seu pescoço, mas o demônio pensa que seu pescoço é muito forte para quebrar enquanto Sabito quebra sua espada tentando cortá-lo. O golpe de Tanjiro, entretanto, corta o pescoço com ele usando a respiração da água. Primeira forma, corte da superfície da água. O corpo do demônio se dissolve, e as almas dos alunos de Urokodaki que ele matou partem para a vida após a morte. À medida que o demônio morre, ele se lembra de quando foi transformado em demônio quando menino, e mesmo depois de sua transformação, sempre desejou uma mão quente para segurar, especificamente a de seu irmão mais velho. Tanjiro continua a sobreviver, perguntando aos demônios que o atacam se eles sabem como ele pode transformar Nezuko novamente em um humano, embora ninguém responda. No final da seleção final, Tanjiro e 3 outros retornam às glicínias e os gêmeos os cumprimentam como os únicos sobreviventes. Os gêmeos dizem que há 10 patentes no corpo de exército e os 4 agora são Mizunoto, a categoria mais baixa. Novas e mais fortes katanas com mudança de cor serão feitas para eles depois que escolherem o Tamahagani perfeito para eles, embora demore para completá-las. Cada um recebe um corvo Kazugai para ajudar na comunicação e recebe novos uniformes. Um candidato com uma cicatriz no rosto, Genya Shinazugava, exige com raiva a espada agora, mas Tanjiro impede de ferir os gêmeos ao quase quebrar o braço de Genya. Tanjiro volta para a casa de Urokodaki e felizmente encontra Nezuko acordado após um longo cochilo de 1 ano e meio. Urokodaki está aliviado por ele estar vivo. Ele diz a Tanjiro que Nezuko provavelmente está recuperando suas forças dormindo em vez de comer humanos. 15 dias depois, a nova espada de Tanjiro é entregue a ele por Aganizuka, o ferreiro. Ele muda para preto quando ele o desenha, uma cor extremamente rara. Um corvo Kazugai voa e apresenta a Tanjiro sua primeira missão como um caçador de demônios: ir para uma cidade ao noroeste onde garotas estão desaparecendo e matam o demônio responsável.